Na última quinta-feira, dia 24 de abril, o ex-presidente Fernando Collor foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em um dos últimos capítulos envolvendo a Lava Jato. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Então, nome completo do senhor? Fernando Afonso Collor de Mello. A profissão do senhor? Sou economista. Já respondeu algum outro processo criminal? E tenha Já, sido sim. condenado? Não, condenado não. O local em que o senhor prefere que a pena seja cumprida? Aí em Alagoas ou aqui em Brasília? Alagoas. Em Alagoas, tá? Então, eu deixar constando no termo essa questão que a preferência é por Alagoas. Perfeito. Pra gente começar aqui, eu queria começar com duas perguntas, um pra cada. Lucas, se eu te contasse que em 2025 um presidente foi preso por causa da investigação do Lava Jato, você pensaria no Collor? Não pensaria no Collor. Pedro, se eu te contasse que em 2025 um ex-presidente foi preso a mando do ministro Alexandre de Moraes, você pensaria no Collor? Jamais. Pois é, e mesmo assim, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso nessa quinta-feira, lembrando que ele se tornou réu pela Lava Jato lá em 2018, mas aí protelou, aí a defesa fez isso, a defesa fez aquilo, e no final, nessa quinta-feira aí, depois da derrota do Corinthians, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o Collor, né? Que disse que estava indo se entregar, inclusive. Hoje a gente grava domingo, né? Quem dirá o que vai acontecer amanhã, né? Puta Com esse merda, passeio do Flamengo. Isso. No dia 28 de abril, aí o presidente Bolsonaro é preso. A primeira coisa que todo mundo falou é que isso é um prequel pro Bolsonaro. Assim. O Alexandre mostrando que, olha, esses presidentes são presos também. Né? Também seria o primeiro caso, ou foi o primeiro caso de um presidente julgado pelo STF, né? Porque tanto o Lula quanto o Temer não foram condenados pelo STF, são os dois presidentes que passaram tempo. O Temer foi preso O também, Temer foi preso provisoriamente, mas ele ficou só algumas horas preso. Isso. O Lula ficou aquele ano preso em Curitiba, mas os dois foram condenados por tribunais inferiores. Né? O Lula teve um outro rito processual quando chegou no STF, foi julgado de suspeição do Moro, incompetência da vara de Curitiba, que é uma ótima piada de duplo sentido. Sim. Mas, e aí o Lula acabou também não sendo julgado diretamente, não sendo condenado pelo STF, Collor é o primeiro, então abre essa prerrogativa para o Bolsonaro, e abre uma segunda prerrogativa que eu estava lendo agora na Folha, que é em relação a onde o Bolsonaro eventualmente pode cumprir pena, né? Porque o Lula fica preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba naquele ano. A APF parece que não está interessada em virar presídio de ex-presidente. Então, que já não estaria com as suas instalações prontas para receber o Collor. E há essa dúvida se ele vai cumprir pena em Maceió ou em Brasília, e se for em Maceió ou se for em Brasília, onde? E essa mesma questão vai ser levantada em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro tem um outro agravante, que é o fato dele ser militar, né? Reformado pelo Exército, que daria talvez a prerrogativa dele cumprir pena numa instalação do Exército, né, num forte. Mas, se o Bolsonaro é julgado e condenado pela Justiça Civil, existe a possibilidade real dessa mesma condenação ser levada à Justiça Militar, o que ele então perderia essa prerrogativa de cumprir a pena numa fortificação do Exército. Então, toda essa questão burocrática e logística do sistema prisional brasileiro está em disputa em relação a Collor e Bolsonaro. E uma terceira coisa são os recursos protelatórios. O Collor tenta, como todos os condenados tentam, protelar um pouco o cumprimento da pena com esses recursos protelatórios. O Alexandre rapidamente nega e dá a ordem de prisão, e eles acreditam que isso também já gere uma certa jurisprudência para o caso do Bolsonaro, porque seus advogados tentarão a mesma coisa. Né? É interessante uma particularidade do Collor, estava pensando aqui, nos ex-presidentes, vamos considerar os ex-presidentes vivos, então eu vou tirar o Itamar Franco desses últimos. Você pensa, o Sarney tem uma base partidária forte, ele é o dono do MDB. O Temer, igualmente. Fernando Henrique, do PSDB. Bolsonaro tem o partido empresa, que é o PL, e o Lula e a Dilma são bases fortes do PT. Bases fortes não. O Lula é o dono do PT. O Collor, ele nunca teve uma base partidária forte. Ele teve o Roberto Jefferson, tem ou teve, não sei que partido o Collor está no momento. Tá no... Ele foi desfiliado.
Mas agora ou... É, agora. Ah, tá. Ele tava no Partido Novo lá do Roberto Jefferson. Ex-PTB. Ele ficou, é um partido que ele mais ficou, esse no PTB e no PRTB do Levi, as permanências mais longas do Collor. Então, fiquei Esse pensando, partido não tem como nada a ver com o Collor, mas tem enfim. nada a ver, mas tava lá, ficou, acho que chegou a ser candidato a prefeito de São A Paulo prefeito de São Paulo pelo RTB, sim. pelo PRDB. Ele colocou um paletó, risca de giz, Michael Corleone, assim, no debate, com aquele Foi. gel. É daquele vídeo É, famoso que ele tá debatendo com o Enéas. E isso. aí dá o tempo dele e fala qualquer coisa aí. E aí o Enéas começa, né? Show do Enéas. É, exatamente, esse vídeo. Mas é engraçado porque ele não tem essa base de apoio partidário sólido e não tem apelo popular. Então a prisão do Collor ficou, pô, já era a hora, né? O que eu mais ouvi era, pô, passou da hora, né, desse cara ser preso. Você não tem aquela comoção que nem teve com o Lula, que nem vai ter com o Bolsonaro numa eventual prisão. O Collor é o Collor, né? E acho que nenhum outro presidente, a não ser Lula, Dilma e Bolsonaro, teria uma comoção desse tamanho também. Mas o Collor entra nessa, assim, além dele não ter um apoio partidário, você vê, ele foi desfiliado. Ele não é o partido dele, ele é o Collor, sempre foi isso. Ele não tem essa conexão nenhuma do popular nem entre a base política, ele sempre foi um baixo clero. O Collor tá tão desmoralizado dentro do PRD que o líder do PRD na Câmara, o deputado Fred Costa, de Minas Gerais, disse que estava surpreso com o Collor estar afiliado ao partido, que ele descobriu a filiação no momento da prisão. Nossa, Isso, Eles então. não sabiam que o Collor era um filiado. tá bom. Então, assim, eles não tá com muita moral no partido. Mas eu fui colar aqui, o Collor, até 2 anos atrás, ele ainda era senador por Alagoas. Era. Ele tá com uma vida pública bem recente, realmente. Mas ele foi candidato ao governo, De Alagoas, né? E não ganhou. nem foi pro segundo turno. Não, de fato, ele é um dos, talvez seja hoje, junto com o Sarney, que eu acho que a galera esqueceu do Sarney, mas junto do Sarney, ele certamente é o presidente mais desprestigiado, assim, mais sem nenhum apoio, sem nenhum nada. Mas é interessante ver, o Roberto Jefferson, no caso, foi um dos últimos apoiadores dele lá na época da presidência, votou contra o impeachment na época, enfim. Então é interessante ver como eles ainda estão juntos. Mas isso você falou do Sarney, Guilherme, eu vou discordar, porque você vê assim, o Sarney há 2 semanas eu li uma entrevista do Sarney no Valor Econômico. Ele tem 94, 95 anos, e falando numa lucidez política, então ele tá ainda dando entrevista em jornal. Se você fala o nome do Sarney em Brasília, pô, o Sarney tá Ah, não, ali, claro, né? claro, claro. Tem uma escola. O Collor é tipo, pô, chato aí, né? Ninguém quer o Collor. E foi um pouco a marca dele como presidente, né? Sem grande trânsito com o legislativo, né? Ele era o presidente desse presidencialismo turbinado, né? Que acabou minguando no próprio impeachment do Collor e formando uma base parlamentar mais ampla. O presidencialismo de coalizão começa justamente com essa apreensão das regras constitucionais em relação à formação de maioria, possibilidade de proclamação de um processo de impeachment. Todos esses trânsitos que depois viraram lugar comum na gramática da política brasileira começam nesse governo Collor, que tenta governar com um presidencialismo mais americano, né? Um presidencialismo mais impositivo e, de fato, nunca constrói grandes pontos com o Congresso. E acho que até essa fidelidade com Roberto Jefferson é um pouco costurada nesse contexto da primeira presidência do Collor, porque no final do último ano de mandato dele, em 92, ele começa a se aproximar de algumas lideranças do Centrão, principalmente lideranças do Centrão mais desprestigiadas, como forma de tentar salvar ali o próprio mandato. Ele aluga, entre aspas, o governo para diversas dessas denominações. Geralmente, quando um presidente aluga ministérios para tentar salvar seu mandato, ele perde o controle dos ministérios de um mandato. E foi o que aconteceu com o Collor, mas imagino que algumas pontes tenham sido costuradas para que ele conseguisse uma vida política no século XXI, que deu a ele a possibilidade de ser senador e etc. Mas assim, o Collor nunca teve um perfil de negociação, né? Ele sempre foi alguém muito mais impositivo, até na própria campanha, caçador de marajás, parece um pouco a trajetória dele enquanto figura pública, né? E uma outra, a gente fala do Roberto Jefferson e etc. Uma outra figura da qual o Collor ficou bem próximo, inclusive, estranhamente próximo, foi o próprio presidente Bolsonaro, né? O Collor foi o único ex-presidente a endossar definitivamente, assim, o Bolsonaro. Ah, o Temer tem um trânsito com o Bolsonaro e tal, mas o único que falou, não, é Bolsonaro, inclusive tem um vídeo dele falando é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, foi o Collor, né? O quanto também isso não trouxe desgastes para a relação dele com o STF, pensando que o Bolsonaro não tem a melhor relação do mundo, sobretudo com o Alexandre. Eu fiquei pensando nisso. Quando o Collor ele sempre quis
não é mudar de figura, mas sempre tentou se manter num lugar para apagar aquele legado de confisco de poupança, né. Mexer com isso no Brasil é acho que no mundo todo, mas já que a gente é brasileiro, fala em confisco de poupança, todo mundo já olha torto, né. Mas ele tentou o tempo todo, né, então tenta se candidatar a governador, perdeu todas, só conseguiu o Senado, que é um bom feito, sem dúvida. E aí já no fim da carreira política dele, ele radicaliza o discurso e vai lá para o lado dos Bolsonaro, mas se perguntar para nenhum bolsonarista vai gostar do Collor, sabe. Ele só se queimou, assim, quem não go o bolsonarista continuou não gostando, e quem já não gostava passou a detestar. E aí ele ainda se queima com o Supremo. Acho que existe um reconhecimento por semelhança ali em relação ao estilo de exercício da vida pública, assim. Claro, eu acho que o Bolsonaro depois foi compondo com os grupos, até pelo aprendizado do próprio governo Collor e de tantos outros, mas o Bolsonaro é alguém que sempre se sentiu limitado pela ação dos demais poderes, ele professa isso durante os 4 anos de mandato dele como presidente, continua falando agora na condição de ex-presidente e líder da oposição em algum nível, de que o mandato dele não teve a direção que ele gostaria por conta dos enfrentamentos com o STF, em algum momento ele teve uma relação mais turbulenta com o Congresso, só conseguiu ter um clima mais harmonioso quando integrantes dos partidos do Centrão passaram a ocupar a esplanada dos ministérios, e o Collor tem um pouco esse perfil também, de uma visão de democracia, de fortalecimento do poder executivo, né? Claro, todos os partidos que ocupam o poder executivo têm essa concepção, mas acho que a convivência, principalmente a convivência individual do presidente com o Congresso, foi sendo construída sobre outras bases. E talvez o Collor e o Bolsonaro sejam 2 exemplos destacados em relação ao próprio Sarney, que a gente mencionou, que sempre foi alguém de muita composição, o Tancredo, que tinha sido eleito por sufrágio indireto, a mesma coisa, os dois eram de lados opostos e saem numa candidatura única, e para não falar todos os nomes, mas, enfim, essa é uma tradição da política brasileira que talvez foi encontrar 2 acidentes, entre aspas, em relação a uma trajetória de conciliação em Bolsonaro e Collor, que entendem esse ambiente político, essa arena da política, muito mais como uma disputa entre poderes e exerceram essa autoridade do cargo ao antagonizar com um deles ou com os dois. Mais alguma coisa sobre o Collor? Só que o pai dele matou um cara na tribuna do Senado. Foi o pai dele ou foi o avô Foi dele? o pai dele, foi o pai dele. O Lindolfo Collor foi ministro do Trabalho do Getúlio, entre 30 e E que 32. rompe com o Getúlio. Rompe na revolta do Clube 3 de Outubro, pode ler tudo na minha tweet. Rompe com ele no Clube 3 de Outubro, sai o Maurício Cardoso e o Lindolfo Collor depois de 3 de Outubro. Entra o Salgado Filho, como ministro do Trabalho, e leva o Oliveira Viana, por isso que eu sei tudo isso. E o Arnon tinha rivalidade com um cara que era alguma coisa Silvestre, enfim, era um cara, ele tinha uma rivalidade local com outro político alagoano, e ele, Silvestre Péricles. E eles parece que já tinham um clima de inimizade há muito tempo, e num dos discursos que o Silvestre Péricles está fazendo no Senado, o Arnon tira um revólver e dá um tiro em direção à tribuna, e só que ele não mata o Silvestre Ele mata Péricles, outro, ele mata ele erra. o outro cara, eu anotei o nome dele, mas ele mata o cara, e o cara era suplente, o cara tinha levado a família, porque ele ia, sabe, era o último dia dele como suplente no Senado, porque... Coisa boa. E o Arnon matou um cara, então... Sempre bom trazer essa informação que o pai do Collor matou um cara no Senado. Matou um cara no Senado. E ele é derrubado pelo irmão, ou seja, é uma família Pedro Collor. complicada. As denúncias são do Pedro Isso, Collor, isso, exato. isso. A CPI começa com as denúncias do Pedro Collor, esquema PC. Né? Tem eu lembro de um embate em que ele teve essa época do Senado que era o Senado era bom, né. Você tinha o Itamar Franco, você tinha o Collor, os dois já, né, um passado controverso. O Sarney era o presidente, você tinha o Heráclito Ford, o Suplicy, e aí é um discurso, assim, do Pedro Simon meio amargurado com alguma coisa, criticando o Sarney, e o Calheiros intervém, mas meio que sobra para o Collor. E aí corta um discurso do Collor, assim, vermelho, se segurando para não perder o decoro parlamentar. Aham. Eu recomendo ao ouvinte pesquisar esse vídeo, depois ele essas palavras que Vossa Excelência está proferindo a meu Sim, respeito, sim. eu quero que as engula, que as digira. Esse discurso lá. E ele se contenta. Mas assim, ele foi preso agora. Se ele for, quando ele for solto, quando ele for dar uma entrevista, eu quero uma entrevista nível aquela que ele fala uma pantomima, uma patuscada. Isso, Então, isso. Tá convidado pro degrau da política, Collor, se exatamente. ele Se ele quiser. quiser falar isso no degrau, a gente chama. Por mim, tá aberto aqui as portas pro presidente Collor. Inclusive,
fazendo o advogado do diabo aqui. Nenhuma das acusações feitas na época do impeachment depois se provaram real, né? O processo foi arquivado ou não deu certo por falta de prova. Sim, é um processo político, Foi, né? Como como todos os todos os impeachments. impeachments. Mas assim, naquela vez lá ele não tinha feito nada. No caso do Fiat Elba, né? Isso. É que o PC tinha o esquema, né? Assim, parece que o esquema do PC era razoavelmente bem documentado e já rolou quando o Collor foi candidato ao governo de Alagoas, né? Mas a relação do PC com o Collor dependeu de uma questão de um motorista, se não me engano, que falou do itinerário dos dois. A denúncia existe só baseado nesse depoimento, né? Nada, nenhuma ligação bancária entre os dois foi comprovado. E só um último detalhe também, o cara que botou na cabeça do Collor que ele devia ser presidente foi o Renan Calheiros. Os dois são de Alagoas lá, né? E num jantar, na época que o Collor era governador, num jantar com uma empresa chinesa, o Renan Calheiros levanta um brinde ao futuro presidente do país, Fernando Collor. E ali começa a trajetória dele. Renan Calheiros, Kingmaker. Isso. E depois ele rompe com o E Calheiros. é gozado essa crise de popularidade do Collor, faz ele criar um ministério de notáveis. Faz. E ele Verdade. coloca José Guilherme Melchior. Celso Laffer. Celso Laffer. É, O José Guilherme Melchior foi o cara que escreveu o discurso de posse do Collor. Foi mesmo. Foi a última grande aposta política do Melchior. ficou bom, virou um programa de efemérides. Virou, Foi o que o porque- Collor fez, né? E Eu nunca tinha a sabido Mariana essa Conceição família Collor. Tavares apoiou o plano Collor. Apoiou. Que história! Esse negócio do Collor é muito interessante, né? Que Não, mas figura. essa história tá no Thomas Trauma. O PT ia fazer a mesma coisa. Ia apoiar. O PT ia fazer o plano Ela Collor. ia fazer o plano Collor. Era um plano suprapartidário. Isso, fala aí então, ô Lucas, você que é o economista aqui sério. É bom, Porque, sinceramente, vendo agora depois, eu sem nenhum trauma daquilo ali, Aham. me parece um bom plano da Zélia Cardoso. Me parece um bom plano. Pra mim faz sentido. Assim, como modelo, ele funciona. Como modelo, se você fosse rodar esse modelo num SimCity, ele funciona à perfeição. Porque você vai reduzir base de crédito, diminuindo a possibilidade de depósitos à vista para ficar no economês. Mas assim, as questões que atravessaram muito fortemente o plano é porque muitas das pessoas que tiveram os seus depósitos à vista retidos conseguiam a reestabilização deles na justiça. Você entrava numa primeira instância, o juiz em caráter liminar concedia que você conseguisse ter acesso aos seus bens que antes foram privados, e rapidamente a inflação voltou, porque você começou a ter uma sincronia entre quem tinha acesso ou não ao sistema bancário. Um dos traços mais ou menos discutidos em relação ao plano é que ele é extremamente popular nos primeiros meses, porque além de ter um controle inflacionário imediato, justamente porque você tem uma diminuição substancial da oferta de crédito, a maior parte da população brasileira é desbancarizada. O acesso a banco é um fenômeno do final dos anos 90, depois da estabilização do real. A maior parte da população brasileira não tinha dinheiro em banco. Quem tinha dinheiro em banco eram membros oriundos das classes médias e elites brasileiras, que tinham aí possibilidades substanciais de, se não vencer o processo inflacionário, pelo menos empatar, como era o caso do overnight, que depois acabou e tal. Então, o plano, do ponto de vista metodológico, tem muito fundamento. Agora, a dificuldade de implementação é muito grande porque você vai mexer com a poupança de pessoas muito importantes do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro. Mas, assim, se você fosse aplicar esse plano num jogo, ele funciona. Não tem muito para onde correr, assim. A dificuldade é porque o modelo é tentar encaixar uma visão de mundo 44 num sapato 34, como diz o Júlio. Mas, assim, em termos práticos, funciona. Bom, o tempo inocentou, Fernando Collor. Foi o senhor da razão.